quando você entrou para a política, você conseguiu ter mais liberdade, mais ajuda para isso? Potencializou? Sim, tá. Então valeu a pena. Eu, durante o meu mandato como deputado federal, eu destinei 50 milhões no total só para a área da saúde. Legal. Santas casas, hospitais, clínicas, reconstrução de hospital, comprei muitos equipamentos de alta complexidade, tomógrafo, mamógrafo, sabe? Eu apliquei nisso, porque eu sempre pensei o seguinte: você investir na saúde, você está investindo na vida. Sim. E todos nós, em algum momento, com plano de saúde ou sem plano de saúde, a gente vai cair numa cama de hospital. Vai. Entendeu? Algum e é momento muito vai ruim. precisar, né? É muito ruim você chegar num lugar com a sua mãe de 70 anos de idade, o cara virar e falar assim: não tem vaga, não tem médico, não tem remédio, o tomógrafo não está funcionando, o mamógrafo não está funcionando, sabe? Então a minha parte eu fiz nesse sentido, sabe? Esses tempos atrás, estava muito falado isso, a questão do SUS, né? Que aí virou. De um lado, uma pessoa falando que era horrível, de outro defendendo. Qual que é a sua visão? O SUS não é horrível. O SUS ele é extremamente importante, principalmente para a vida daquelas pessoas que não têm acesso aos planos de saúde, etc. O problema é que estrangula a porta dos hospitais, das clínicas, de lotação. Eles não conseguem atender a demanda. A demanda é grande demais. É um negócio, sabe, absurdo. Assim. A gente vê as cenas e está acostumado a entrar nos hospitais, né? Então tem sempre essa narrativa política, o que acaba atingindo quem precisa, né? Quem precisa, que é o povo, né? Acaba ficando no meio de uma guerra ideológica, política. Um lado, né, o país é polarizado. Direita, esquerda. Então, um lado diz que o SUS não é bom, o outro lado diz que é bom. Na verdade, o SUS se faz necessário. Se um dia acabar o SUS, vai estrangular geral e aí ninguém mais vai ter atendimento, ainda que seja muitas vezes aquém do que poderia, porque as pessoas querem sempre o melhor. O melhor, sim. Mas os médicos trabalham sob pressão, né? Muitos médicos a gente encontra à noite no hospital, ele já passou por 2 hospitais antes. Exausto. Ele está virando, ele está exausto, os salários baixos, né? Então, uma série de situações. E tem o outro lado também, que recentemente eu fiz uma blitz em alguns hospitais, você pega um médico dormindo quando ele deveria estar atuando. Então, o país ele é complexo, complexo, dos dois lados. Na verdade, em todo lugar tem gente que faz bem o seu papel e gente que não faz. Exatamente. Né? Então você tem que ter um jogo de cintura, o cuidado com isso, mas com certeza o Brasil não vive sem o SUS. Então, quem fala isso... Os hospitais estão botando cadeado nas portas com medo da Alexandre chegar. Sério? Sério. Botaram cadeado não, mas botaram o digital, né, com senha. Pra não poder entrar. Você acredita? Se o Frota chegar aqui agora, ele não consegue abrir. Olha que absurdo, é sinal que tá fazendo coisa errada, né? Então, eu, graças a Deus, sempre tive plano de saúde, então, graças a Deus, tenho acesso à saúde. Ainda assim, espera muitas vezes. Espera, lógico. Fora a cacetada mensal. Exatamente. Se você quer ter um bom plano, é super caro. Então, tá extremamente longe da condição de 99% da população. Então, eu mesmo, sem precisar atualmente do SUS, eu também não consigo ver como que poderia ser ruim. É extremamente necessário. A gente vê outros países que não tem isso. Não esquece. Isso é uma coisa extremamente nacional, brasileira e que se faz necessária, entendeu? E a cada ano, a gente que tem plano, a cada ano vai aumentando mais ainda, mesmo que você não use, né? Sim. Então, é muito difícil. A questão da saúde ela é muito complexa, sabe? As coisas são muito caras, existe muita corrupção no meio da... Mas em tudo, né? Mas a área da saúde hoje é pior. É aonde a coisa mais pega. Pega. Em relação a desvio de grana. Remédio, verba, tudo que você puder imaginar. Se você não tiver uma gestão boa
idônea, a coisa, sabe, sai pelo ralo. Então, mas isso é até uma dúvida minha, que eu sei que muita gente também deve compartilhar. Como que é isso para você? Por exemplo, você foi eleito, aí você entra no cargo. Você encontra muitas barreiras? Total. Em diversas coisas. Tem lugar que você não vai conseguir resolver e ponto. Tipo isso. A gente pode iniciar, pode brigar, né? Mas tem coisas que o sistema vai engolir você. O sistema, como dizia o Capitão Nascimento, é foda. O sistema entendeu? É foda, sim. E o sistema é uma coisa muito grande, gigantesca, que envolve tudo. Câmara, Senado, STF, CGU, AGU, COAF e tudo mais que você puder imaginar. É um sistema gigantesco de empresários e tudo. Se você colocar, ser eleita deputada, por exemplo, e colocar a capa da Mulher Maravilha, você vai chegar lá, vai quebrar a cara no primeiro mês, entendeu? Porque eles vão te chamar e vão falar, ó, você não precisa correr com a gente, mas você não pode atrapalhar o sistema e fica aqui, entendeu? Fica quietinho aqui, não atrapalha. Porque se você for bater de frente com o sistema, você cai. Você não... Dá uma desanimada para quem quer, quem quer brigar mesmo, quem quer fazer, quer ver resultado, dá uma desanimada. Quando ele entrou mesmo para a política, foi isso que eu vi o primeiro ano. Ele desanimando porque ele foi aprender, ele foi ver realmente como funciona. É porque a gente vê muito de fora, mas aí quando você entra, você realmente vê... Entra, a parada é mais embaixo. Eu entendo muito pouco, nem gosto daquela... Eu também não entendo política, nada. Não misturo religião, enfim. Mas assim, eu sou obrigada a entender algumas coisas porque eu tô ali vivendo. Claro. Né? A Fabiana não tem paciência. Não tenho paciência porque eu sou muito Ela não tem paciência. Preto no branco. Eu sou taurina, então tem coisa que eu falo, mas política cara, você pra mim tem não que ter dá. paciência. Não dá, você tem que O ter um cara sangue te de barata. chama aqui, te esculacha na tua cara e você tem que rir pra ele. Qual que é seu porque signo? Eu sou Libra. Ah, igual eu. Porque então amanhã, você é um santo. Porque amanhã você vai ter que... Você vai lidar de alguma forma com ele. Vai ter que lidar com essa situação, entendeu? O libriano é muito diplomático, consegue resolver as situações com mais calma. Que dia que você faz? Eu faço 24 de setembro. Olha, é do dia 14 de outubro. 14 de outubro. Mas eu me dou muito bem com o libriano. Eu já tenho 61 anos. Caramba, não parece. 61. Não, vocês dois se cuidam muito, né? Pô, cuido, tento cuidar. Eu falei assim, vai ser engraçado hoje o casal com a Juju. Porque ele achou, né? Ele falou, vai ser engraçado que vocês vão falar só do quê? De carnaval, de suplementação, de preparação. Não, tem muita coisa. Eu tenho 38, eu acompanho ele desde sempre, desde lá de trás das novelas. Sim, então, admiro muito a história. O Alexandre tem muito conteúdo. Tem muito, então. E o que eu acho interessante é que ele começou lá atrás. Você pegou o auge da Globo. Sim, peguei. Que eu acho muito legal isso. A melhor fase. Você falou tudo. Eu fui da TV da época do Pânico, depois fui pra Record no Legendários. Então a gente ainda viveu... A gente trabalhou no Legendário juntos. Porque eu ajudei a implantar o Legendários com o Tiguiça. O meu me chamou. Sério? É que talvez você não lembre. Acho que eu não lembro. Eu fazia toda a abertura do Legendário. Mas será que você já tinha saído ou não? Eu acho que você pegou o começo, que eu ainda não tinha entrado. Eu peguei o começo, então. Porque ela estava no Eu fazia a abertura. Eu fazia toda a abertura do Legendário. Do Legendários eu fazia. Que legal. Então você já tinha parceria com o Mion e tal. Já. Então, eu vim do Pânico e essa fase a Globo ainda estava super bem, assim. Então a gente sempre teve aquela admiração de tipo, nossa, a Globo sempre foi o sonho de todo mundo, né? Plim, plim. O global e tal. E você pegou a melhor fase, Eu peguei fases que as novelas dão uns 70 pontos de audiência, 80, 85. Eu acho isso muito foda. Tipo, as A pessoas única nunca vão coisa saber que eu acho nunca que mais. assim, igual no caso dele, o Alexandre, pra mim é o galã. Sim, sempre vai ser, na Globo, claro, não. Mas só que o galã só dela. Quando eu falo, vou voltar quando eu falo, vou fazer novela. Novela não. Você é ciumenta? Então, você imagine o seu bofe tendo que... E não vem falar que é beijo técnico. Exatamente. Porque eu trabalhei muito na TV, eu sou ex-dançarina, trabalhei com a dança, gravei, atuei. Ele, o Carlos Alberto de Nóbrega, me ajudou muito, porque eu atuei muito na Praça Nossa. Então, assim, eu nem precisei viver ali na boca do furacão, eu sei como é que é. Eu sou taurina, sou ciumento, que é meu, ninguém tasca. Então, acho que já passou da fase, tá em outra fase, não vai. Eu acho hoje que faz sentido, sabe por quê? Por exemplo, eu
tive um relacionamento lá atrás, né? Que era a pessoa que estava comigo quando eu estava na TV. E essa fase foi uma fase muito conturbada desse meu relacionamento. Porque eu precisava. Eu precisava fazer coisas ali, eu precisava contrastar com homens e tal. Então, pânico, era terrível. Aí tinha uma hoje. Exposição, né? Isso, grande. Né? Tava de biquíni, enfim, posei pra revista. Aí hoje eu tenho o meu marido, que a gente tá há 3 anos, e ele é exatamente assim, ele não aceitaria. Então, são fases. Tipo, você pegou essa fase nova dele, que ele já passou por esses trabalhos, e o meu marido também. Eu falo pra ele que ele chegou na fase melhor. Certa, não. Na fase certa. Mas isso eu que falo você... que eu conheci ele no tempo certo, porque a gente conheceu várias pessoas em comum, e muitas vezes ele falou, como é que a gente não se encontrou antes? Eu falei, a gente se encontrou na hora certa. Porque se fosse pra eu te conhecer, sei lá, não ia. Eu não ia nem te olhar, não ia. Então eu falo, ele é o galã. Mas o que só voltando pra terminar, por que eu falei dele ser galã e tudo? Nessa época, os anos 80, anos 90, eles não tinham uma assessoria como a gente tem hoje, né? Tanto é que não tinha celular, não tinha nada, era tudo revista. Quer ver o seu galã? Carta, revistinha, carta, banco e tal. Então, eles não tinham. Então, assim, o que faltou para ele, ao meu ponto de vista, eu falo, se fosse hoje, naquela época, uma boa assessoria. Para assessorar o Alexandre Frota. Então, porque é um cara extremamente inteligente, que faz muita falta na TV. Então, ele não teve. Então, ele... ele é um puta comunicador. Despirocou o cabeção jovem e foda-se, foi. Então, Alexandre, como que foi isso? Assim, você pegou a melhor fase da Globo, com as melhores, sei lá... Produções, novelas, e trabalhos, atores, e convites atrizes, e tal. E essa fase, você deu essa pirada assim? Dá uma pirada, até porque... eu vim do subúrbio carioca, né? Eu comecei a fazer teatro, comecei a me preparar, mas eu peguei... Você na quarta-feira não é nada, e na quinta-feira você não pode andar na rua. Então. Entendeu? E é um choque isso, né? Hoje as pessoas se preparam para isso, elas têm um acompanhamento, tem tudo. Você ficou famoso, então, da noite pro dia? A gente fica... porque naquela época você estreava na novela... A novela explodia, você já não podia andar mais na rua. E explodia mesmo, né? Sim, hoje as novelas dão 19 pontos de audiência. Nem muito ponto as pessoas, né? Mas fica uma guerra de não está fazendo sucesso, a novela. Antigamente não, as novelas, elas arrebentavam de uma maneira. Todo mundo parava pra ver. A gente fazia a capa dos discos, né? A gente queria ver eles na revistinha. Mas sabe o que é interessante? É que nessa fase as pessoas não tinham contato fácil com os artistas, nem não saber tinha rede social, a rede social, o que ele tá fazendo. Só então hoje era tudo na revistinha. Hoje é muito fácil. Aí você olha aqui e fala, olha, eu consigo acompanhar a vida dele. Então ver a pessoa pessoalmente era um evento. Era um evento. E fazer uma novela era um evento também. Não era como hoje. Entendeu? Você acha que era mais difícil? Não, é muito mais difícil. Em que sentido? Naquela época você tinha que ter cursos, você tinha que fazer faculdade, você tinha que estudar, você tinha que fazer aula de canto, de dança, de teatro, você tinha que se dedicar. O sindicato dos artistas só permitia que você entrasse para uma novela se você tivesse tantos trabalhos feitos em teatro. Sabe? Era uma coisa. Isso aqui que eu vou falar não é uma crítica. Sim. Eu vou falar a realidade de hoje. Sim. Hoje você chega numa emissora de televisão, eles querem saber quantos seguidores você tem. Eu já ouvi isso, Eles não querem saber se você fez a faculdade, se você fez curso. Isso fica para um segundo momento. Primeiro quantos seguidores você tem. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu sou fã do Big Brother. A Fabiana não. Eu sou fã do Big Brother. E sou fã de reality show. Não fala que eu não sou fã. Você fez Casa dos Artistas? Fiz. Então eu tava lembrando. Você falou que eu não sou fã. Porque você não assiste mais o Big Brother. Eu não assisto. Sabia? Gente, eu não assisto. Eu já assisti muito. Fã sou eu. Acho que já foi bem fã sou eu, que assisto do primeiro ao último. O Alexandre, ele gosta. Inclusive a Fazenda, mas porque ele gosta de trocar essa ideia, de ver e tal. Ver o que tá acontecendo. Eu já assisti muito. Eu sou fã de reality. Você fez a Fazenda? Não, eu nunca fiz nenhum reality. Não. Eu sou fã. Eu adoro. Sempre gostei, sempre assisti. Imagina, eu ia assistir minha pipoquinha aqui. Hoje, não mais. Mas hoje não é um reality show. Eu não assisto
assisto quase nada. TV eu tô por fora. Eu também não, sabia? Eu não assisto mais nada. Preferi. Eu vi que pra mim fazia melhor. Às vezes não... Busco outras coisas. Sim. Que numa outro podcast eu falo com você. Mas como você faz? Você assina os pay-per-view, as coisas? Não, eu acompanho direto. Ela assina, mas não assiste. Tá vendo? E eu que assisto. Porque eu quero ver algumas coisas ainda fora hoje do sai horário muita de gente gravação. hoje sai muita gente, né, do reality direto para televisão.